Que a graça de Deus esteja com todos. Quero apresentar o pastor Henrique Cícero, que qual trará a palavra de Deus para nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer ao Deus dos céus pelas nossas vidas. E temos pregado uma palavra na nossa igreja, a qual dirijo como pastor local ali na Assembleia de Deus do Arrebatamento, no Benedito Bentes II. E sentimos a inspiração e a necessidade de Deus de compartilhar com todos os irmãos um pouco dessa palavra. Sei que nós não vamos ter muito tempo, não vamos ter o tempo suficiente, mas nós queremos compartilhar o tempo que necessário for com os irmãos essa palavra. E a palavra é pensamento, fábricas de projeto. Porque bem sei que tudo vem do pensamento, tudo começa na mente. Não existe ação sem pensamento. E eu sei que tudo começou através de um pensamento. Nós, seres humanos, homens, mulheres, cada um de nós, somos frutos de um pensamento. Porque, como eu já disse, não existe uma ação, não existe um movimento sem primeiro não nasce o projeto na sua cabeça. Então, eu acredito que nesse mistério que nós estávamos no pensamento de Deus antes de sermos, aleluia, antes de sermos feitura dele. E Deus pensou em nós antes de nos criar. Por isso que eu disse que tudo começa através de um pensamento. E o apóstolo Paulo, na carta de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E nós temos visto que tudo, como eu já falei, começa no pensamento. Tudo começa através de um pensamento. E o pensamento vira-se projeto, e o projeto vira-se ação ou obra. Se o pensamento ele for mal, consequentemente os projetos serão mal. E as ações, os frutos desse projeto também será mal. Por isso que o apóstolo Paulo ele manda ocuparmos a mente nas coisas que são de cima, não pensando em urubu, não pensando nos pardais, não pensando nas nuvens, mas pensando nas coisas que são de Deus. É isso que o apóstolo Paulo ele tem nos aconselhado, que nós pensamos, que nós viemos ocupar a nossa mente nas coisas de Deus. Pensar no amor, pensar no perdão, pensar nas coisas honestas, nas coisas, enfim, que são de Deus. Por isso que ele diz no livro de Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 2, ele diz: pensai, ou seja, ocupe a sua mente nas coisas que são de cima, ou, por que não dizer, nas coisas que são de Deus. E ele continua dizendo no livro de Romanos que para a gente aproveitar as coisas de Deus, nós temos que ter a nossa forma de pensar renovada. Nós temos que ter a nossa mente renovada para as coisas de Deus. Nós não podemos estar em Deus com o mesmo pensamento lá do mundo ou de lá de fora. Tem que haver uma renovação, porque no livro de Romanos, capítulo de número 12, e o versículo de número 2 diz, o 1 e 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, do vosso pensamento, para que possais experimentar. Se nós queremos experimentar das coisas de Deus, nós não podemos, em hipótese alguma, permanecer com o pensamento que vivíamos lá fora.
se estamos com Cristo, esse pensamento, essa forma de pensar, tem que ser renovada para experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis de Deus. Porque se não haver uma renovação, nada feito. Nós não vamos experimentar de nada de Deus. Para experimentar das coisas de Deus, nosso pensamento tem que ser renovado. Não podemos viver pensando com Cristo da mesma forma que vivemos pensando lá fora. Por quê? Porque se nós pensarmos como pensava lá fora, nós vamos fazer projeto das coisas que a gente fazia lá fora. E consequentemente as nossas ações aqui com Cristo vai ser às vezes os que estavam lá fora. Porque do pensamento vem os projetos, dos projetos vem as ações. Então tem que haver uma renovação, tem que haver uma transformação de mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou do vosso pensamento, ou da forma de você pensar, para que você venha experimentar. Você não pode experimentar das coisas de Deus pensando da maneira que você pensava lá fora, porque lá fora, sem Cristo existe, não vou dizer lá fora, mas também dentro da igreja de Cristo Jesus, existe vários tipos de mente, vários tipos ou várias formas de pensamento. Por que não classificar alguma? Existe a mente triste, ou seja, a mente triste é aquela mente que só pensa tristeza, só vive triste. Tem, por que não dizer, a mente assassina, que é aquela mente que só pensa em matar, que só pensa fazer o mal. É a mente psicopata, né? Tem aquela mente rancorosa, que não sabe falar com os outros se não for gritando, só sabe chegar perto dos outros nas patadas. Isso é só a mente rancorosa, somente. Tem aquela mente mentirosa, né? Aquela mente que mente por prazer, porque sente prazer de mentir. Enfim, tem aquela mente egoísta, né? Que é aquela mente egoísta, pensamento egoísta. É aquele pensamento que a pessoa tem de que só ele é o certo, só ele faz, só ele tem razão, é o rei da cocada preta, enfim. Por isso que o apóstolo Paulo, mais uma vez, no livro de Filipenses, que eu quero ler aqui, que é uma palavra muito interessante. Eu disse que eu não tenho muito tempo, mas eu quero ler no livro de Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Vamos ler ao coração de cada um nesta hora. Capítulo de número 4, versículo de número 8. 8. Que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E isso é tremendo, porque o apóstolo Paulo, ele classifica o que a nossa mente tem que estar ocupada, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Então é isso que a nossa mente tem que estar ocupada. E como eu já disse, se o pensamento está mal, os projetos vão ser mal, e consequentemente as ações serão mal. Por exemplo, no livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 28, diz assim: a mulher do fluxo de sangue, ouvindo a fama de Jesus, disse no seu pensamento: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Isso foi um pensamento bom, isso foi um pensamento voltado nas coisas de cima.
E aquele pensamento virou projeto, e o projeto virou ação. E a ação dela foi boa, e ela foi lá, e ela foi abençoada, porque ela pensou nas coisas que são de cima. Ela pensou nas coisas que são de Deus. Nós temos também outro exemplo de um pensamento mau. No livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 7. Deus falando para Caim, dizendo, eu vou ler porque eu quero ler como realmente está escrito. Não quero recitar e que não seja errado para os irmãos. Diz assim, capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, vemos que Caim, qual era o pensamento de Caim? O pensamento de Caim, movido por uma inveja assassina, botou no seu coração, projetou, porque primeiro ele pensou, depois ele projetou, em matar o seu irmão. E aquele projeto virou ação, virou fruto. E o que foi que ele recebeu? O que foi que ele ganhou? Ele ganhou a maldição. Ele adquiriu para si, por causa de um pensamento mau, de um projeto mau e consequentemente de uma ação mal, a maldição para as suas vidas. E é isso que acontece quando o nosso pensamento está voltado para Deus. Estão em Deus, estão ocupados nas coisas de Deus. Vamos atrair para as nossas vidas as coisas boas, as coisas honestas. Vamos experimentar de Deus. Mas se o nosso pensamento está voltado para as coisas do mundo, ou para as coisas mal, para as coisas ruins, nós vamos projetar coisas ruins, e os frutos dos nossos pensamentos serão ruins na nossa vida. E consequentemente nós vamos atrair maldição. Mas pastor, pergunte-me, como posso ter uma mente com pensamentos bons? Como posso ter uma mente voltada para as coisas de Deus? Nós queremos encerrar dizendo que no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 8, diz: em todo tempo seja alvo os vossos vestidos, e nunca falta o óleo sobre a sua cabeça, sobre o seu pensamento. Um dos símbolos do Espírito Santo, que não é isso que eu vou falar, e não é esse caminho que eu quero trilhar, mas um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo. O que Deus está dizendo aqui na sua palavra é que a sua mente tenha Deus, tenha o Espírito Santo, seja ungida. Porque quando a gente tem uma mente ungida, quando a gente não falta o óleo sobre as nossas cabeças, a nossa vida, a nossa mente será guiada por Deus. Nós não vamos fazer mais aquilo que nós queremos, mas nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque quando se fala de cabeça, fala de controle. Quando se fala de pensamento, fala de controle. Você não age por instinto. Você não é animal, você age por pensamento. É os teus pensamentos que regem a tua vida, e você vai ser aquilo que você pensa. E se você não tem Deus na tua vida, na tua mente, porque eu disse que tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. Se você não tem Deus no pensamento, se a tua cabeça está faltando esse óleo, ou por que não dizer você é um verdadeiro cabeça seca, a sua vida vai ser simplesmente um desastre, vai ser uma queda. Eu quero te aconselhar, meu querido, não ser um cabeça seca, mas que o óleo de Deus, que o Espírito de Deus esteja na tua mente, e que a tua mente esteja voltada para as coisas boas, para as coisas dos céus, e que tudo que seja honesto, perfeito, agradável, justo, puro, seja isso que você pensa. E consequentemente os teus projetos serão projetos bons. E consequentemente, como eu já disse, você vai atrair para a tua vida as coisas boas. Você vai experimentar de Deus quando a sua mente for renovada. Porque é isso que Deus diz em Romanos 12:2.
Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento ou entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade na tua vida e ela é perfeita. Deus tem uma vontade na tua vida e ela é agradável. Deus tem uma vontade na tua vida e que você possa experimentar de tudo isso através da renovação do vosso entendimento. Não pense agora como você pensava lá fora, porque você pensando agora como pensava lá fora, vai agir como agia lá fora. Que a tua vida seja renovada e que você possa experimentar o melhor de Deus na tua vida. Deus os abençoe em nome de Jesus.